Olá, programa Nova Vida já está no ar. Programa da família paraense. São 26 anos. O programa Nova Vida no ar, aqui na TV RBA. 26 anos de trabalho, 26 anos de divulgação, 26 anos levando mensagem a quem precisa, a quem necessita. E hoje, tendo o prazer de entrevistar, de receber aqui no estúdio do Espaço Nova Vida, doutor Nilton Maranhão, advogado com grandes experiências na área trabalhista. E nós vamos falar justamente em cima desse contexto. Perfeito? Perfeito. E o tema qual vai ser? Descontos ilegais no salário do trabalhador. Descontos ilegais no salário do trabalhador. Então, logo mais a gente volta com o programa Nova Vida. Não saia daí. Eu e minha mulher gostamos de fazer coisas juntos. Um dos nossos prazeres são as criações na cozinha. Nossas decisões financeiras também são de comum acordo. Foi indiscutível a vantagem de investir na LCI Banpará. A letra de crédito imobiliário é um investimento seguro e isento do imposto de renda. E o nosso dinheiro vai crescendo, assim como o nosso bolo. E alimenta os nossos sonhos. LCI Banpará. Faz a vida render mais. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SES e o SENAI garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do SENAI e 26 do SES em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Amor Sem Fronteiras, uma noite de louvor e solidariedade. A música une corações, quebra barreiras e transforma vidas. Vem aí o show Amor Sem Fronteiras. Um encontro sem divisões de credos, unindo todos pelo espaço terapêutico Nova Vida, que trabalha na recuperação de dependentes de álcool e drogas. No palco, 3 ícones da música da Amazônia: Cícero Rossi, Fernando Belém e Juca Medalha. E mais, Glauci Cunha e cantores da terra. Apresentação: Franci Macedo. Dia 28 de agosto, às 19 horas, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Entrada: 1 quilo de alimento não perecível. Amor Sem Fronteiras. A música que une todos por uma só causa. Vem conosco. Direção: Vanderlei Nunes. Realização: Ministério Mensagem Restauradora. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida, batendo papo com o doutor Nilton. Doutor Nilton, primeira perguntinha para o senhor. Sobre prejuízos, ferramentas quebradas ou mercadorias danificadas. Como é desenvolvido isso aí? A responsabilidade é do trabalhador? Como é que fica?
Então, é preciso observar que no decorrer do contrato de trabalho existe responsabilidades, existe obrigações, existem direitos também, né? Dos E dois lados, né? tanto do Do empregado empregador. quanto do empregador. E nesse caso específico de ferramentas, produtos, de uso habitual da relação de emprego, esses materiais eles não podem ser cobrados desde que não haja má-fé ou, por exemplo, algum ato de sabotagem por parte do empregado. Mas no uso normal, né, não é permitido essa cobrança. Então ela não pode, não pode descontar do salário do Não pode funcionário o descontar. valor Via de de uma regra, ferramenta não. quebrada. Não pode ser descontado. A não ser, por exemplo, que seja comprovado que aquele funcionário quebrou de propósito, né? Com o intuito de causar dano ao empregador. Ocorre sempre isso nas empresas? A cobrança que você fala, sim, é muito corriqueira. Inclusive, no meu escritório existem várias situações em que é descontado, vários descontos indevidos, inclusive das ferramentas e de produtos que são utilizados, até mesmo descontos assim bem atípicos, né? Isso pode causar uma justa causa se for se comprovado. Se for comprovado, evidentemente sim, porque o empregador ele é um sujeito de direitos, né? Como bem sabemos, ele também é um sujeito de obrigações, mas ele também não pode ser castigado, diríamos assim, por conta de um ato malicioso, de má-fé, de um funcionário, né? Inclusive pode ser, sim, aplicado justa causa, se ficar comprovado. Esse artigo 462 da CLT prevê o quê? Então, o artigo 462 ele fala sobre intangibilidade do salário. Então, você só pode haver descontos em duas situações. Uma, quando há previsão expressa no contrato, ou quando há um prejuízo deliberado pelo próprio funcionário, né? Então, nesse caso, sim, pode haver desconto. E um prestador de serviço, simplesmente, tem um contrato de prestador de serviço. O prestador de serviço, ele se enquadra naquilo que a gente chama de uma relação de trabalho, não necessariamente uma relação de emprego, mas ele sem vínculo, ele presta serviço. Geralmente é muito comum diarista, né? E até mesmo um prestador de serviço, um operador de algum produto ou equipamento que vai fazer determinada situação. Nesse caso específico, geralmente o material, né, as ferramentas de trabalho é do próprio prestador, né? Agora, quando é fornecido pelo tomador dos serviços, e caso haja prejuízo e comprovado que decorreu do prestador, que foi o prestador que causou esse prejuízo, sim, ele tem que se ressarcir, no caso, o tomador dos serviços. Agora, tem, digamos, sob cobrança de uniformes e equipamentos de proteção. A empresa pode descontar do salário do funcionário? Não, a empresa não pode descontar do salário. Mas tem muitas empresas que fazem isso, Sim. né? Inclusive, é muito corriqueiro, meu caro. No escritório, nos deparamos com bastante processos em que o empregador faz esse desconto. Inclusive, ele até de forma muito maliciosa, ele faz com que o desconto seja como se fosse um adiantamento de salário, impede para o empregado assinar. Geralmente isso é muito comum, é muito praticado em algumas empresas, logicamente, não todas, né? Mas via normal não é permitido, não. Nem em relação ao uniforme, quanto em relação ao uso de EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, né? O treinamento também, nada pode ser descontado. Não é para descontar. Não é para descontar. Porque fica algo bem
fica algo até desproporcional, né? Sim. Porque o contrato de trabalho, ele é um contrato entre um empregador e o hipossuficiente, aquela pessoa que está buscando uma colocação e geralmente a pessoa não tem nem condições e que ela ainda vai arcar, né? Então, isso é realmente é ilegal essa cobrança, né? E sobre o atestado médico, do descanso semanal remunerado, como é que funciona isso? O atestado médico... Hoje é utilizado muito, né? Principalmente sexta-feira. Sexta e segunda-feira. Né? Algumas situações, e aí eu faço uma observação, quando o empregado ele tem uma enfermidade, ele tem que, primeiro, que comprovar que ele está incapacitado de trabalhar. Por uma perícia, né? Não necessariamente, porque perícia aí já seria uma outra situação. Já seria, por exemplo, os 15 primeiros dias é da empresa, é a empresa que tem que arcar. O atestado da cobertura. Exatamente. Um atestado subscrito por um médico. Né? Médico ou psiquiatra? Então, o psiquiatra é um profissional da área médica, né? Certo. Então, ele poderia também se valer desse profissional. Mas, por exemplo, da área médica, e aí eu estou lhe dando um exemplo. Pode ser um médico particular? Um médico particular. Qualquer médico? Um médico particular. Agora, esse atestado ele precisa estar devidamente formal, né? Explicando não apenas a doença, o motivo do afastamento, a quantidade de dias. Então, é preciso... Com CID, tudo? Tudo, né? Conforme os padrões exigidos. E é interessante porque não é tão incomum a gente encontrarmos, né? Encontrarmos o atestados médicos falsos, né? Não é tão incomum. Não é tão incomum? Não é. Mas de vez em Algumas pessoas, inclusive valendo-se de má fé, até usam indevidamente um documento, e isso é motivo para justa causa. De vez em quando, programas na televisão, pessoas vendendo atestado médico. Isso daí, mas, por exemplo, no caso dos processos judiciais, os juízes eles têm observado muito, e, por exemplo, logicamente que tudo é questão de prova, e caso seja alegado isso, vai ter que haver a comprovação, né? Inclusive criando-se um incidente de falsidade dentro do processo a respeito desse atestado médico, porque vai ter que se chamar até, se for o caso, em algumas situações, até o próprio médico, para saber se realmente ele deu aquele atestado, e se realmente aquele empregado foi atendido, né? Eu apresento na empresa um atestado médico. Eu, como funcionário, empregador, eu posso pesquisar se aquele atestado médico como eu posso falar? Legalidade. É legal ou não? Sim. Até porque observa-se o seguinte... Porque está acontecendo muito isso, né? O que acontece? As empresas, em grande parte... O objetivo do programa é educar. O programa Nova Vida é um programa educativo, tá? Nós levamos informações para as pessoas que precisam, dar um esclarecimento. E a presença do Dr. Nilton aqui é muito importante porque vai esclarecer a você algumas dúvidas sobre a legislação trabalhista. Perfeito. O que acontece é que algumas empresas elas já se habituaram a consultar não apenas o CRM, no caso do profissional. E quem faz essa consulta pode ser o advogado da empresa? Geralmente tem departamentos da empresa responsáveis, por exemplo, o departamento de RH, geralmente ele consegue fazer a verificação, né, para saber se aquele lugar realmente tem um médico, se foi realmente atendido, observando que, no caso de atestado falso, é crime. Não apenas é crime em relação ao profissional que foi colocado, como também é justa causa. É automática a justa causa. Doutor Nilton, vamos dar um tempo, tomar um copinho de água e a gente volta já. Portanto, não saia daí.
Programa Nova Vida, programa da família Paraíba. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Estamos de volta com o programa Nova Vida, batendo um papo aqui com o Dr. Nilton Maranhão, advogado do Espaço Nova Vida há mais de 15 anos. Estamos juntos, não é verdade? Verdade. Beleza. Ó, se precisar de um advogado trabalhista, esse é o homem. Olha, os contatos do Dr. Nilton estão aqui na tela. Pode ligar, contratar que o homem é bom. Fique tranquilo. Agora, doutor, batendo Sim. papo a respeito dos limites do desconto de vale transporte. Como funciona isso na íntegra? Bem, Quais os direitos? O e Vale os Transporte deveres? é um direito do trabalhador, pode ser descontado no máximo 6%. 6%. É. E é isso. E tem que ser determinado. Isso depende do salário do Não, não. trabalhador. Como é? O que depende, na verdade, o Vale Transporte é se ele vai fazer uso, né, do Vale Transporte, propriamente dito, né? Então, se o cidadão ele vai, por exemplo, se ele mora muito perto, muito próximo do local de trabalho dele, ele não faz Ele não faz jus ao vale ao benefício. a este benefício. Exatamente, ele Mas- não faz jus. mas- Ou, por exemplo, se ele tem transporte próprio e ele mesmo diz, não, eu não preciso do Vale Transporte. Aí também, tudo vai depender de cada caso, né? Caso a caso. Porque tem moradores que moram próximo da empresa Sim. e exigem o vale transporte, porque tem direito. Tem que se observar. Mora do lado, próximo É. do seu local de trabalho. No caso da pessoa que mora do lado, em tese, ela não teria por que ter. Agora, também, de outro lado, Agora, existe também uma outra situação, por exemplo. Existe empregador que, mesmo com um funcionário morando do lado, digamos assim, do lado do trabalho, mesmo assim ele fornece, às vezes até a título gratuito também. Isso não é tão incomum, não é tão raro acontecer, né? Tudo vai depender cada caso é um caso. Agora, tem a lei 7418/85. Estabelece que o desconto máximo no Vale Transporte é de 6% do salário base do trabalhador. O desconto se torna ilegal se a empresa ultrapassar esses 6% ou se calcular o percentual incluindo comissões, horas extras, gratificações na conta, em vez de usar exclusivamente o valor do salário fixo. Exatamente. Explique isso. Na verdade, a lei é autoexplicativa. Ela você não pode descontar acima de 6%, né? Em determinados valores que entram dentro do salário, não pode, esse percentual ele não é em cima do valor de determinadas parcelas que entram, por exemplo, as comissões, como você bem colocou aí, né? Basicamente é isso. Agora, na questão digamos, sobre assalto, furtos, diferença de caixa, como que funciona essa coisa aí? Não pode haver desconto. Desconto não pode haver. Por exemplo, eu sou um cobrador de um transporte público coletivo. A empresa não pode me descontar se houve um assalto. Então, a empresa automaticamente ela tem um seguro para cobrir essas situações. Não apenas o seguro do veículo, muitas vezes o seguro do veículo está atrelado também. É porque também... Digamos, você tem que, assalto no estabelecimento. É porque, muitas vezes, até a utilização de numerários, né, com o advento da tecnologia, está se reduzindo mais. Mas supondo que existe valores, pecúnia, ou seja, existe numerários tramitando por ali, e existe um assalto ali, no horário de expediente do cidadão. Então, a empresa não pode efetuar nem o desconto, nem do cobrador e nem do motorista. Eles não podem ser responsabilizados por um ato que não foi eles que causaram.
ainda tem que dar todo o suporte para esse funcionário, psicológico, tudo, Porque não é? muitas Ou vezes não? não apenas existe a questão do trauma propriamente Pois é, dito, como também possível. até do resultado. Por exemplo, pode algum trabalhador, durante o trabalho, né, durante a condução do veículo, ser atingido por um disparo de arma de fogo, Sim. né, ter que se, né, poder até A óbito. a óbito, pode ficar lesionado, aí vem outras circunstâncias, né? Mas em relação a isso, especificamente sobre desconto, não pode haver desconto algum relativo a isso aí, né? E não estamos entrando no mérito em relação, por exemplo, à participação de um funcionário no assalto, né? Que Aí é outra, aí já é outra o- situação. outra Aí situação. o funcionário, digamos assim, que participou ativamente, né? Deu cobertura, ele não apenas vai ter que ressarcir eventual dano, como ele também será responsabilizado tanto civil quanto criminalmente, né? E tem que repor todos os danos que foram causados por conta Agora- daquele ato que ele participou, né? Se participou. Agora, ponto. Nós estamos gravando programa Nova Vida, é uma comunidade terapêutica que trabalha na recuperação do dependente químico. Ponto. De álcool, de outras drogas e agora de jogos. Pergunto, um dependente químico pode pegar uma justa causa? Se ele está por conta da doença por si só, se ele está no ambiente de trabalho por conta da doença por si só, não. Da doença por si só, não. Agora, tudo vai ser avaliado se ele, por exemplo, praticou um ato de violência, por exemplo, dentro do estabelecimento da qual ele é Usando droga funcionário. dentro do estabelecimento. Exatamente. Nesse Aí caso, é uma sim. justa causa. Aí sim. Faltas leva para uma justa Não causa. comprovadas, sim. A falta por si só, ela já acarreta o A desligamento por justo motivo. empresa tem obrigação de encaminhar esse paciente para o tratamento, levar para recursos humanos. É uma questão discutível. Porém, a princípio, a empresa ela não é obrigada. Mas existe uma questão, antes de tudo, de bom senso, né? Eu era um bom funcionário, Exatamente. de repente comecei a usar droga, Exatamente. perdi o controle, Exatamente. comecei a faltar, fiquei Exatamente. irresponsável, sou chamado pelos recursos humanos, a doutora chega e diz, olha, você tem que se tratar. Aí ele não aceita o tratamento. Nesse caso aí, especificamente, a empresa pode providenciar o desligamento dele, né? Inclusive, a depender da situação, até por justo motivo. De repente, a empresa está dando mais uma oportunidade para ele, Certo. né? Eu já vi isso, nós já presenciamos Sim, certa determinada situação que a empresa verificou até um excelente funcionário, e tem vários excelentes funcionários também, que são dependentes químicos. O que aconteceu? A empresa fez todo o possível para que ele, mas mesmo assim ele não, então a empresa teve que desligá-lo, né? Isso não no primeiro momento, é dada uma oportunidade. Ela teve uma gradação, né? Ela fez o esforço, né? Mas infelizmente na realidade, não tem. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você poderia, pela experiência que você tem dentro da área trabalhista, qual um caso que tenha te chamado a atenção e você poderia trazer, levar aqui para o nosso telespectador? Alguma situação de um funcionário que passou por uma situação do qual ele pegou uma justa causa. Em relação especificamente sobre desconto indevido, nós tivemos no nosso escritório, ano passado, um trabalhador que ele foi injustamente desligado por justa causa,
Veja bem, injustamente. Injustamente, nesse caso. Foi desligado por justa causa e nós conseguimos a reversão no tribunal. E o que aconteceu foi que a empresa obrigava ele a assinar documentos e ele simplesmente tinha que assinar pela situação. E nós conseguimos comprovar no decorrer do processo que aquela situação de ter que assinar documentos era uma situação que a gente chama de desconto indevido por quebra de caixa. Então, como ele estava trabalhando numa empresa comercial, então... Ele estava no financeiro? Ele estava na parte financeira, então era descontado dele, só que a empresa, ao invés de fazer a apuração correta, ela dava vales para ele como se ele estivesse recebendo adiantamento salarial, e ele não estava recebendo, era desconto mesmo, ilegal, mas a empresa forçou ele a fazer. Ficou comprovado no decorrer da instrução processual que aquilo era um ato ilegal do supervisor dele, e foi comprovado. O juiz reverteu a justa causa e considerou que a rescisão dele se deu sem justo motivo. E ele passou a receber todas as verbas rescisórias como se tivesse Mas sido ele desligado. não foi readmitido? Não, porque também não havia nem interesse dele e também nem da empresa. Aí, nesse caso, seria o caso de algum trabalhador que fosse detentor de estabilidade, o que não era o caso. Mas o detentor de estabilidade, se ele não pode ser desligado, a não ser por justo motivo, né? E tem que ser feito um procedimento específico em relação a ele também. Doutor, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? O que eu ia sugerir, não apenas para os telespectadores, mas para os trabalhadores em geral, e também até para as empresas também, é que se atentem sempre àquilo que é documentado, né? E que o trabalhador ele tem que ter muita cautela daquilo que ele assina. Ele tem que se certificar do que efetivamente ele está dando ciência e está subscrevendo, né? Basicamente é isso. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta. Pode perguntar. Existem comentários que o senhor trabalha só para grandes empresários, é verdade? Porque o Nova Vida não é empresa, né? Não, lógico. O senhor está aqui há mais de 15 anos. O meu escritório, inclusive, eu recepciono quem tem uma Ferrari e quem não tem até o Vale Transporte, né? Para ir, e para mim isso é indiferente, eu tenho clientes. Para mim tanto qualquer um, tanto trabalhador quanto empresa. Nosso escritório, ele tem essa vertente geral. Você tem uma equipe de profissionais? Não, nós temos uma equipe. Nós temos uma equipe, inclusive o direito empresarial tem muita vinculação com o direito do trabalho, né? Inclusive, é preciso ter muito cuidado, principalmente no recrutamento e até no desligamento de determinados funcionários, justamente, não apenas para pagar o que é devido, como também você não sofrer sanção administrativa dos órgãos fiscalizadores. Porque não existe só a questão, meu caro, questão judicial, existe a questão administrativa também. Então, caso a empresa não esteja documentando, não esteja providenciando as formalidades, ela pode ser autuada, inclusive. E o trabalhador também, se ele não estiver observando, ele não tiver ninguém para indicar para ele o que de errado está acontecendo, ele pode também se prejudicar em caso, por exemplo, de obter um benefício previdenciário. Com certeza. Né? Então, mas, doutor, o papo está legal, mas infelizmente são 30 minutos. É verdade. Obrigado. À disposição mais sempre. Estamos juntos aqui, somos parceiros. Tá? Programa Nova Vida é que eu falo sempre. É o programa da família paraense. Nós adentramos em sua casa para levar informações para ajudar você, família. Você, trabalhador, você, dependente de álcool, de drogas, de jogos. Está precisando de ajuda? Liga aqui para o Espaço Nova Vida. Busca o tratamento. Precisa de um advogado? Está aqui o nosso advogado. Olha, são mais de 15 anos que nós somos parceiros. Sempre que tem uma brechazinha na agenda dele, ele está aqui conosco. Obrigado, doutor. Nós estamos juntos.
Deus está no comando.